Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida. Que a graça de Deus esteja contigo. Amém? Que Deus esteja aí na sua casa, na sua vida, na sua família. Em nome de Jesus. Que Deus te dê bastante sabedoria em todas as coisas. É muito bom estar aqui novamente. Deixa eu até anunciar, no próximo domingo, lá na igreja do CCR, que fica atrás do shopping Interlagos, do pastor Eduardo, vai ter lá um evento do Eu Mais Um. Então as pessoas foram desafiadas a levar um convidado lá no culto. Então, se alguém quiser ir neste dia lá no culto da manhã, que é no próximo domingo que vem às 10 horas da manhã, quem desejar ir e tiver disponibilidade, tiver como ir, na igreja que fica atrás ali do Shopping Interlagos, sinta-se à vontade, então, tá? Então pode fazer contato comigo aqui pelos canais da igreja mesmo, manda mensagem lá nos canais da igreja e eu passo o endereço direitinho, mas é no próximo domingo às 10 horas da manhã. Se você desejar ir, será bem-vindo neste culto. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder restaurador de Deus, né? O poder restaurador de Deus. Sabe que há algumas frases que as pessoas normalmente citam, né? Como eu ouvi hoje à tarde aqui assistindo um filme com as minhas filhas, né? Perguntaram para um homem se Deus existe. E aí ele falou que ele achava que sim, mas quando ele vê tanta morte, tanta destruição, aí ele falou que já não sabe se Deus existe. E é bem complicado quando a gente coloca na conta de Deus todas as atrocidades cometidas pelos humanos. Ah, se Deus existe, por que que existe os maníacos? Existem os maníacos porque eles escolheram ser maníacos. Eles escolheram um caminho de destruição e um caminho de morte. E aonde entra Deus isso? Deus não entra, porque se Deus entrasse, eles não seriam maus assim. Agora, Deus ele não vai fazer ninguém andar com ele como se fosse um robô. Ninguém é obrigado a andar com Deus. Só que na hora que as coisas não derem certo, por favor, não coloquem Deus. Não transfiram essa conta para Deus, porque a culpa não é de Deus. Eu aprendi na minha caminhada que a culpa nunca é de Deus. O que acontece, na maioria das vezes, o que acontece de ruim nas nossas vidas, ou é pela maldade de alguém, ou é por nossa própria maldade. E é fato ainda que pela maldade de alguém, Deus ainda nos dá muitos livramentos. Principalmente quando nós estamos em obediência. Por exemplo, se vocês forem olhar no Brasil, infelizmente assim, a maior parte das mortes que acontecem no Brasil acontecem principalmente entre jovens e até bastante no meio dos adolescentes. E por que normalmente as mortes acontecem entre jovens e adolescentes? Por que a maioria das mortes acontecem de noite, principalmente de madrugada? Por que a maioria das mortes acontece entre sexta, sábado e domingo? E aí eu digo que é porque normalmente boa parte dos jovens que morrem é muito comum eles morrerem em estado de desobediência. É muito comum a gente ouvir uma mãe chorando que perdeu o filho falar: eu falei para ele não ir, mas ele foi. Eu sabia que não era um bom lugar para ele estar, mas ele foi. Eu sabia que não era para ele estar ali, mas ele foi. A maior parte das mortes acontecem em lugares que servem bebidas alcoólicas. Boa parte das mortes e das brigas acontecem quando as pessoas estão bêbadas, embriagadas. Então, assim, dificilmente as coisas acontecem sem motivo. Então,
Se algo de ruim acontece, sabendo que a maior influência do que é ruim que está acontecendo é provocado pelo próprio ser humano, é uma baita de uma injustiça colocar Deus como culpado. Eu já vi em velórios alguém dizendo assim, o filho morreu, e alguém dizendo assim, Deus é injusto, como que ele permite que meu filho morra tão cedo? Mas ela não citou que o filho dela estava a mais de 100 km por hora numa rodovia de 40. E por causa disso capotou o carro. Então assim, a gente nunca busca Deus. Mas quando acontece algo de errado, então a culpa é de Deus. Na verdade, a maior parte das ações de Deus, elas são para restaurar. Nunca ou dificilmente é para destruir. Agora, vai me dizer que você nunca disse graças a Deus quando alguém partiu, principalmente alguém que você sabia que era terrível. Imagine quantas pessoas deram graças a Deus quando Hitler deixou de existir. Quando ditadores espalhados aí pelo mundo morreram. Quando pessoas verdadeiramente más foram mortas. Então, acreditar a Deus que o que acontece de ruim é porque ele não fez alguma coisa, isso é pura maldade, tá? Porque os seres humanos, nós precisamos assumir as consequências das nossas escolhas. Então, Deus, eu creio que Deus, se a gente realmente o buscasse para perguntar qual era a vontade dele para a nossa vida, nós escaparíamos de um monte de dor de cabeça. Escaparíamos de um monte de dor de cabeça. A Bíblia diz aqui no livro de Joel que parou de chover, veio seca, veio fome, veio violência, veio exército inimigo, vieram guerras, veio destruição sobre o povo de Israel no tempo aqui de Joel, antes ainda de Cristo ter vindo à Terra. Houve um período ali de grandes perdas, de muitas mortes, de muita provação, de muita escassez, de muita violência entre os homens. Veio um tempo ali de escravidão, de tortura. E a Bíblia chega a dizer que veio um tempo sobre Israel, um tempo de humilhação. Mas a Bíblia também deixa claro o seguinte, Deus deixa claro que tudo isso sobreveio a vocês porque vocês desobedeceram, porque vocês não andaram em obediência. Então, não podemos culpar a Deus das coisas que acontecem que nós mesmos provocamos. É como se eu fosse ficar o tempo todo brincando com fogo. Trabalho no posto de gasolina e fico o tempo todo ali com o isqueiro na mão, acendendo, apagando. Aí daqui a pouco vem um vento forte, vem um vapor ali de combustível, ele incendiou, pegou, explodiu tudo. Ah, como que Deus permitiu isso? Não, nós temos sinalizações de que você não pode estar nem com um cigarro aceso no momento em que você vai abastecer. Então, Deus, na maioria das coisas que acontecem que são ruins para nós e que interpretamos como circunstâncias e situações ruins, Deus normalmente não tem nada a ver. Mas é interessante que no caso de Israel aqui, Deus ele fala assim, vejam, há sempre alguém, você vai perceber isso, mesmo que você seja a pessoa mais correta do mundo, mesmo que você tente fazer amizade com todo mundo, mesmo que você seja a pessoa que mais ama a Deus no mundo, você sabe que haverá sempre alguém te perseguindo.
Porque as pessoas que fazem aquilo que é correto, ele chama a atenção dos invejosos, dos endemoniados, dos ciumentos, dos que nada fazem, daqueles que gostariam de ter a tua vida. Então eles gostariam, se possível, eles gostariam de te matar para poder assumir o seu lugar. Então, quando o povo de Israel entra em desobediência, Deus, ele vê que um povo está vindo contra eles, um exército inimigo está vindo contra eles e Deus simplesmente deixa. Por quê? Porque Deus estava querendo se aproximar das pessoas e as pessoas estavam falando para Deus se afastar. Quando nós dizemos que cremos em Deus, acreditamos em Deus, mas não obedecemos aquilo que Ele nos ensina na Bíblia, na palavra dEle, então nós estamos espiritualmente dizendo para Deus: Deus, eu não quero o Senhor por perto, eu não vou te obedecer, eu quero fazer a minha vontade, eu quero fazer o que der na telha, eu quero fazer o que eu estiver com desejo de fazer. Então a Bíblia diz que você pode ir até onde os teus olhos alcançarem, pode ir, mas saiba que um dia Deus vai trazer a julgamento tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Aí o povo então, eles entram numa rota de que eles percebem, o povo de Israel, eles percebem que fizeram bobagem. Eles percebem que Deus se afastou deles. E é interessante que é um povo que eles já conheciam a Deus e por conhecer a Deus eles também já sabiam como Deus agia. E é interessante que Deus poderia deixar que eles fossem totalmente destruídos. Mas Deus sempre, quando viu Israel passando por algum tipo de destruição, de ataque do inimigo, Deus sempre oferece a Israel uma oportunidade de reescrever a história. Então você recebe de Deus com regularidade a oportunidade de reescrever a história. Eu me lembro quando eu devia ter por volta de 22, 23 anos, solteiro, e comprei meu primeiro carro e fui viajar com os amigos, tinham 5 pessoas no carro. E eu estava totalmente afastado de Deus, totalmente afastado de Deus. E eu lembro que na estrada, o meu primeiro carro era um carro antigo, ele tinha 10 anos de uso, era um Santana, nem lembro, acho que ele era um Santana de 2 portas, eu acho, não lembro, eu acho que era isso, mas era um Santana, o ano dele deveria ser 87, e só que o motor dele era potente. E na estrada chegou uma hora que eu comecei a apostar corrida com um rapaz que estava numa picape, acho que era uma Ranger. E quando eu estava no alto, subindo, né, na estrada assim, ela é longa, né, então eu estava subindo assim, e a estrada começa a baixar, e eu não vi quando a estrada começa a baixar, mas estava subindo, e quando a estrada começou a baixar, eu estava subindo ali a mais de 150 km por hora, isso na subida, então imagina a minha velocidade na descida. Então eu estava a mais de 150 km por hora, no carro, eu e mais 4 pessoas, os outros 4 estavam dormindo, e eu comecei a andar disputando essa corrida com um rapaz de uma Ranger vermelha, me lembro. Só que quando eu subi a 150 km por hora e começou a endireitar a pista, tinha um caminhão que tinha acabado de endireitar a pista e ele ainda não tinha ganhado embalo. Ele devia estar a uns 50 km por hora e eu estou ali a 150 km por hora atrás dele. O rapaz da Ranger que estava do meu lado, na faixa que estava livre, ele percebeu que eu ia entrar debaixo do caminhão. Ele freou com tudo e eu então desviei do caminhão e passei direto pelo caminhão. Nesta mesma noite, só um minuto, querido. Filha, cadê o cabo aqui da bateria? Acha para mim, por favor. Eu me lembro que quando estava
nessa estrada, eu ainda continuei, depois desse susto, eu ainda continuei correndo. Achei, filho. Eu ainda continuei correndo. E aí, eu estava correndo tanto que uma das pessoas que estava dormindo comigo, ele falou para mim: Max, olha o desvio. E eu continuei acelerando. E aí ele disse de novo: Max, olha o desvio. Sabe, na estrada, quando eles estão reformando, você tem a estrada reta, mas estão reformando, colocam cones praticamente para você ir para a lateral da pista, para depois voltar. E eu estava lá de novo, aos meus 150 km por hora ou mais. E essa pessoa, então, do meu lado, ele gritou pela terceira vez, mas gritou bem forte: Max, olha o desvio. Quando ele falou isso, não dava tempo de eu frear. Porque se eu freasse, o carro ia capotar. Então eu só tirei o pé do acelerador, reduzi a marcha o máximo que deu e fui segurando o volante devagarinho e tentando fazer o retorno. E o carro foi fazendo o retorno e cantando pneu, e aí fui trazendo de volta cantando pneu. Quando chegou nessa segunda vez, eu então vi pela segunda vez na mesma viagem, de forma muito clara, que eu quase morri e quase matei todo mundo que estava no carro comigo. Aí eu quero que você pense, se eu capotasse aquele carro ali no desvio, se eu tivesse entrado debaixo do caminhão e morreu todo mundo, a culpa seria minha de andar a 150 km por hora? Ou a culpa seria de Deus? Israel, eles estão sofrendo porque eles andaram a 150 por hora na estrada do pecado. Eles transgrediram. Eles ultrapassaram. Transgredir é ultrapassar os limites colocados. Então, se eu morresse na primeira oportunidade ou morresse na segunda, a culpa não era de Deus. Mas eu não tenho dúvida de que eu, estando em pecado, a graça de Deus ainda me alcançou 2 vezes naquela noite, 2 vezes na mesma viagem, e me livrou as 2 vezes. Agora, o fato de Deus ter me livrado as 2 vezes significa que Ele me livraria na terceira? Me livraria na quarta? Me livraria na quinta? Eu não sei. E se algo acontecesse comigo na terceira, na quarta e na quinta, não seria culpa de Deus. Seria por causa dos meus pecados. Quando as desgraças vinham sobre Israel, quando as epidemias vinham sobre Israel, quando os exércitos inimigos vinham sobre Israel, quando as mortes vinham sobre Israel, normalmente era não porque Deus não amasse Israel, mas é porque Israel se afastava de Deus. Israel se afastava de Deus. E Deus, ele chama aqui no livro de Joel, ele convida Israel ao arrependimento. Então, no segundo capítulo de Joel, a partir do verso 12, a Bíblia diz assim: agora, porém, declara o Senhor. Então é Deus que está falando. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Ele está dizendo: rasguem o coração e não as vestes. Ele está falando assim: você precisa se arrepender não da boca para fora, você precisa se arrepender de dentro da sua alma, de dentro do seu coração. Ele está falando assim: eu não quero que você se arrependa só para dizer para os outros, para mostrar aos outros que se arrependeram. Ele falou: não, eu quero que você tenha um coração que reconheça que está fazendo o que é errado, que está no caminho errado e que precisa do socorro de Deus. E isso precisa ser do coração. Rasguem o coração e não as vestes.
Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Ele está dizendo assim, volte-se para Deus, que apesar de eu ter pisado feio na bola, apesar de Israel ter pisado feio na bola, ele está falando assim, volte-se para mim, porque o meu coração vai suportar, vai ter poder o suficiente, vai ter amor o suficiente, vai ter misericórdia, vai ser compassivo o suficiente para te perdoar mais uma vez. Muito paciente e cheio de amor. E ele declara para o povo, arrepende-se e não envia a desgraça. Então ele está falando assim, volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrepende-se e não envia desgraça. Ele está falando assim, que apesar de todo o mal que talvez estejamos fazendo neste momento, apesar de toda circunstância ruim que parece que está vindo sobre nós, sobre a nossa cabeça para nos destruir, o Senhor está falando, ainda dá tempo de você se arrepender. Ainda dá tempo de você pedir perdão a Ele. Ainda dá tempo de você voltar ao caminho. E aí a Bíblia diz aqui na sequência que talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Que Deus é esse? A gente é como o quadro do filho pródigo. Ele pega metade de tudo que o pai levou uma vida inteira para construir e conquistar. Ele leva e destrói toda a herança dele com prostitutas. Depois ele volta para casa. E quando ele volta para casa morrendo de medo de que o pai dele vai dar no mínimo uma surra nele por tudo aquilo que ele jogou fora e desperdiçou, por todos os pecados que ele cometeu, por todos os erros que ele cometeu. Mas quando o pai dele o vê de longe, a Bíblia diz que o pai dele sai correndo ao encontro dele e beija o pescoço dele. Por isso que, com base na história que Jesus contou do filho pródigo, nós podemos ainda termos essa grata surpresa de que talvez Deus volte atrás, arrependa-se do mal que iria acontecer e ao passar deixe uma bênção. É você estar errado, mas você se arrepender, e mesmo que você fez muita coisa errada e que tinha tudo de ruim para acontecer com você, só pelo fato de você se arrepender do mal, então ele não só perdoa, mas ele ainda abençoa a nossa vida. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Assim você vai poder declarar espiritualmente, através das suas ofertas para Deus, de que Ele voltou a ser o seu verdadeiro e único Deus. O verso 15 diz assim, toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando, poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer pelos povos, onde está o Deus deles? Israel era um grupo pequeno, uma nação bem pequena, mas era uma nação conhecida em todos os lugares, porque todo mundo ouviu falar que era um povo escolhido por Deus e que eles atravessaram o Mar Vermelho e que o maior exército do mundo havia sido destruído. Então havia uma fama de que Deus era Deus de Israel. Agora Israel está sendo destruído. E aí diz aqui o texto aqui, olha, porque haveria de dizer pelos povos onde está o seu Deus? Então é como se alguém dissesse assim, olha, não vamos deixar que o nosso Deus seja zombado, ou que alguém diga lá, Deus, não deixe que o seu próprio nome seja zombado.
porque pereceu ou morreu ou foi destruída a cidade, o povo que o Senhor ama. Então o Senhor fala assim: não, mas ainda há esperança para vocês de restauração. Mas para isso, eu quero que todos, desde as crianças que amamentam, até os ancianos, os de maior idade, eu quero que todos chorem a mim. Eu quero que todos se arrependam. Eu quero que todos venham até a mim. E eu quero que todos orem para que eu evite de passar sobre vocês a destruição. E ele ainda dá a dica da oração: poupa o teu povo, Senhor. Ou seja, há algo terrível querendo vir contra o teu povo. E aí ele ensina a gente a orar de que nós devemos pedir a Deus de que poupa o teu povo, Senhor. Então, ainda que eu seja pastor, se eu saio cometendo por aí loucuras, pode ser que Deus me livre 1, 2 ou 3 vezes, mas eu não tenho garantia nenhuma de que Ele sempre me livrará. Por quê? Porque não é Ele que está vindo contra mim. Eu estou trazendo a desgraça contra a minha vida. Eu espero que até aqui vocês tenham entendido o que estou falando para vocês e o que Deus está usando os meus próprios maus exemplos para trazer maior clareza ao que eu estou dizendo. Então, chegou um momento na minha vida em que eu tive que me arrepender. E através do arrependimento, Deus então começou a restaurar a minha vida de verdade. E é interessante que dificilmente você vai ter restauração. Dificilmente você vai ter uma restauração de vida antes do arrependimento. Então, o primeiro passo que o pessoal deu aqui para ser restaurado pelo Senhor foi se arrepender. E é interessante que o próprio Deus diz para eles: se arrependam do caminho errado que vocês tomaram e voltem-se para mim. Isto é verdadeiro arrependimento. E aí é interessante que, mesmo depois de todo o mal que fizeram, que Israel merecia ter destruição completa, só não foi destruída completamente porque Deus a ama. Então o próprio Deus dá a dica para eles: se vocês se arrependerem, eu volto com vocês. Então não importa o que eu tenha feito na minha vida até agora, se Deus ainda permitiu que eu estivesse vivo, então nós ainda temos a oportunidade de ter a história mudada. Então, imagina que talvez você seja um traficante e essa ministração foi parar aí nas tuas mãos. Imagina que tem muitas pessoas que querem o teu pescoço, querem a tua cabeça, querem te matar. E você sabe que elas querem te matar por algo mal, ou por inveja, ou por ciúme, ou por coisas más que você fez. E aí, pelo mal que você está fazendo, Deus está permitindo que venha tudo isso sobre você. Mas Ele ainda está dizendo: ainda que você esteja cercado pelos teus inimigos, Ele está dizendo: se você se arrepender, eu posso restaurar a tua vida. E nesse início de restauração de vida, está lá em 2 Joel 2,18, diz assim: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Então Deus voltou, teve cuidado do povo de Israel e demonstrou amor, apesar de todo o mal que eles fizeram. Mas eles alcançaram o coração de Deus quando todo o povo unido resolveu se arrepender. E o texto diz: e o Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações.
Então, quando alguém acha que é alguém diante de Deus, acha que é o forte, acha que é o mais inteligente, acha que é o poderoso, então normalmente Deus deixa a gente cair, se arrebentar, muitas vezes. Mas Ele faz isso porque Ele ainda deseja nos salvar. Ele ainda quer nos salvar. E aí é interessante que o povo acabou de pecar contra Ele, mas o povo também acabou de se arrepender. E lembre-se que o povo estava com fome. Estavam em terra seca. As sementes que eles tinham estavam morrendo de tanta sequidão no solo. O inimigo não deixava que eles prosperassem. E logo depois do arrependimento, Deus diz para eles: eu estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite. Trigo, vinho novo e azeite. Ou seja, o Senhor está falando assim: eu estou já levando socorro para você, com tudo o que você precisa para o seu sustento, para os seus filhos, para o seu cônjuge, para a sua casa, para o seu povo. Ele está dizendo que logo depois do arrependimento, Ele já fez com que o mantimento voltasse àquela casa. E Ele diz assim: e eu vou dar ainda a vocês em relação ao mantimento, eu vou dar o suficiente para que você seja totalmente satisfeito. Sabe, é quando alguém te ofereceu uma colher de uma sobremesa que você ama, se é a sobremesa que você mais gosta, mas quando a pessoa oferecer aquela colher, você vai falar assim: pelo amor de Deus, eu não aguento mais comer. De tão satisfeito que você vai estar do cuidado de Deus. E Deus, ele ainda faz uma promessa ali para Israel, para o Israel que obedece, para o Israel que agora está arrependido. Ele diz: nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Nunca mais deixarei o inimigo vir e fazer as barbaridades que eles fizeram com você. E para cumprir, e para que isso aconteça, o Senhor então direciona a ira dele, ao invés, veja, Israel era pecador e estava debaixo da ira de Deus. Quando Israel se arrepende, Deus deixa de ter ira sobre Israel e agora ele olha para o inimigo de Israel e começa a ter ira do inimigo de Israel. Então, por causa do nosso pecado, às vezes um monte de inimigo quer nos destruir e Deus, ele só olha. Mas a partir do momento que nós nos arrependemos, então Deus para de permitir que o inimigo nos destrua e ele começa agora a mirar a ira dele contra o inimigo. Então no verso 20 de Joel capítulo 2 ele diz: levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. O Senhor está falando assim: eu vou destruir totalmente, literalmente, os seus inimigos. E vai ser tanta destruição que o mau cheiro deles vai ser percebido em muitos lugares. Uma coisa é você mexer com alguém que não teme a Deus. Outra coisa é você mexer com alguém que teme a Deus. Quem anda comigo já conhece bastante essa história, mas um dia eu estava numa padaria e eu entrei na padaria, percebi que estava todo mundo parado, mas até então fui até o fundo da padaria, pedi lá um pão, e eu vi que a moça, antes de me servir o pão, ela olhou para o lado e um rapaz balançou a cabeça assim e ela pegou e me entregou o pão que eu pedi. Aí quando eu virei para ir para o caixa é que eu fui perceber que a padaria estava naquele momento sendo assaltada. 3 jovens numa moto aguardavam, cada um em uma moto, aguardavam do lado de fora, e 3 jovens estavam dentro da padaria assaltando, com armas e tudo. O mais velho desses jovens veio para mim com uma arma e pediu a minha carteira, e ele olhou na minha carteira e pegou, eu acho que eu tinha na época lá uns R$70, ele pegou, e ele ainda falou para mim: eu vou dar um boi que eu não vou levar cartão. Aí passou mais alguns minutos, veio um adolescente, o mais jovem que estava com eles,
e falou para mim, me dá sua carteira. Aí eu peguei e falei, o cara ali já pegou o dinheiro. Aí, quando ele falou isso, o cara olhou, viu, e ele falou assim, não, eu já peguei o dinheiro aí dele. E tô dando um boi aí, falou de novo, tô dando um boi hoje que hoje eu não tô levando o cartão. Aí eles saíram, e minha esposa, minha sogra, tinham ficado do lado de fora, no carro, me esperando sair da padaria com pão, e elas viram as pessoas saindo com armas na mão. Eu lembro que quando aquele adolescente ele veio falar comigo, me veio compaixão por ele. Porque eu olhei para aquele adolescente e falei, Deus, ele é tão jovem para morrer tão cedo. E quando aquele jovem tocou na minha carteira, tocou na minha mão para pegar minha carteira, eu na hora, o que me veio no coração foi, e eu falei na minha mente, eu falei assim, Deus, tenha misericórdia. Quando aquele jovem tocou em mim, eu disse, Deus, tenha misericórdia. Isso aconteceu num sábado à noite, depois do culto de jovens. Quando eu chego do trabalho numa terça-feira à noite, ou seja, 2 ou 3 dias depois, estou assistindo a televisão, e aí a notícia era, prenderam a gangue das motos importadas, né, de um certo bairro de São Paulo. E quando eu olhei, eu vi os jovens que tinham me assaltado na padaria, 3 dias depois, estavam todos presos. Porque quando a gente está fazendo o que é certo, a ira de Deus sai de sobre nós e ela mira para quem está vindo contra nós. Então aquele jovem, quando ele me tocou e eu clamei a Deus para ter misericórdia, é como se eu falasse, Deus, não mata, salva. E aí eles foram presos, mas antes serem presos do que serem mortos, porque na cadeia eles ainda têm a opção de ouvirem a palavra do Senhor. E o Senhor ainda continua dizendo para eles assim, que ele ia levar esse invasor para longe, o inimigo para longe. É como se Deus declarasse que haverá um tempo de paz. Se você se arrepender, haverá um tempo de paz sobre a sua vida. Deus levará os inimigos para longe e haverá um tempo de paz sobre a tua vida. No verso 21 do capítulo 2 de Joel, ele ainda diz assim, não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando os seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Sabe, quando nós estamos debaixo da opressão do maligno, e agora eu falo do maligno literal de Satanás, quando nós estamos debaixo da opressão dele, ele não deixa que aquilo que a gente plante, ele não deixa que cresça, e quando cresce, ele não deixa que dê frutos, e quando dá frutos, ele não deixa que a gente colha. Isso aconteceu várias vezes com Israel. No tempo de Gideão foi assim. Em um certo tempo ali da história de Davi aconteceu assim também em relação aos filisteus. No tempo de Sansão aconteceu isso também, ou seja, eles plantavam, o inimigo vinham exatamente na época da colheita e roubavam tudo que eles plantaram. É como se a gente trabalhasse, e às vezes você pode ter essa sensação, se você trabalha, mas parece que você nunca tem o suficiente para você e está sempre com dívida. É porque o inimigo, na hora em que você vai fazer a colheita, o inimigo vem e rouba. Mas Deus está dizendo assim, ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as da primavera, como antes fazia. É como se agora Ele está dizendo assim, antes tudo que você plantava você perdia, agora Ele está dizendo assim, agora o que você plantar você vai colher. E eu ainda vou preparar o ambiente, trazendo as chuvas, eu ainda vou preparar o ambiente para que você consiga sempre ter uma alta produção e você sempre tenha um retorno bem maior do que o retorno que você tem hoje. E que nunca mais falte o fruto do trabalho das suas próprias mãos. É isso que esse texto está dizendo.
que Deus não só trouxe ali o azeite, o vinho novo e o trigo para eles se alimentarem numa questão de emergência, mas Deus está falando assim, mas eu vou criar um ambiente, eu vou preparar o solo para que as árvores deem frutos constantes, para que haja sempre chuva, para que as colheitas que você for fazer sejam sempre as melhores colheitas dentro das melhores condições. É mais ou menos isso aqui, trazendo para os dias de hoje, que pode ser falar, pastor, mas eu não planto árvore. Então, a ideia aqui é mais ou menos dizer assim, olha, você até então foi esquecida no seu trabalho, você até então não era lembrado por ninguém, por mais que você trabalhasse, ninguém reconhecia o teu trabalho, mas agora o Senhor está falando, mas agora eu vou te dar acesso direto ao líder principal da empresa que você está, e quando você estiver falando com ele, vai ser num dia em que, quando eu preparar uma oportunidade de você falar com ele, vai ser num dia em que eu preparei o coração dele para te ouvir. É como na história da rainha Esther. Ela diz assim, tio, eu não posso entrar diante do rei porque faz muito tempo que o rei não me chama para nada. E quem entra na frente do rei sem o rei chamar, eles matam. E então ela ora. Então ela ora a Deus, ela jejua, como o texto aqui sugeriu no início do arrependimento. E ela então entra na frente do rei. E quando ela entra na frente do rei, que ela ia ser morta, o rei pede para que deixem ela se aproximar. E não só ela recebe ali a presença do rei com ela, como o rei diz para ela, pode me pedir o que você quiser. Pode me pedir o que você quiser. Por quê? Porque Deus preparou o coração do rei. Assim é como esse texto, é Deus preparar os ambientes para aquilo que até então nunca deu certo, a partir de agora comece a dar certo, a dar certo, e você comece a voar. E o Senhor ainda diz, as eiras ficarão cheias de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas, que os gafanhotos destruíram, gafanhoto peregrino, devastador, devorador, o cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então, desobediência a Deus atrai humilhação, atrai derrota. Mas o Senhor está dizendo assim, mas eu vou trazer tudo o que você precisa para o seu sustento. E aí, quando ele diz aqui nesse novo contexto que as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão vinho novo, e de azeite, ele está dizendo, você vai ter o suficiente para você e você ainda vai ter o suficiente para alimentar outras pessoas e quem sabe você vai ter o suficiente para comercializar o que eu vou te dar, porque vai ter tudo em excesso, tudo sobrando, ou talvez a melhor palavra aqui seja, você vai ter tudo em fartura. E quando o Senhor diz que vai recompensá-los os anos, ele está dizendo, e tudo aquilo que o inimigo roubou de você do passado até agora, o Senhor está dizendo assim, eu vou restituir na tua vida. E aí eu me lembro da mulher que o profeta disse para a mulher, olha, sai daqui porque vai ficar 3 anos e meio sem chuva. E aí, ou seja, todo mundo dependia de plantação. Essa mulher então deixa a casa para trás, deixa a terra para trás e some. E quando um dia ela vê que já voltou a chuva, voltou tudo voltando ao normal, 3 anos e meio depois de fome, ela então volta para a terra dela. E quando ela chega para falar com o rei de que ela tinha uma casa, que ela quer a casa dela de volta, naquele momento havia um servo do profeta que estava contando ao rei tudo o que Deus tinha feito para uma mulher, e aí quando ela entra, o servo diz ao rei, rei, é dessa mulher que eu estou contando para o senhor, os milagres aconteceram com ela, e o rei então dá ordem para que ela receba de volta todo o período de 3 anos e meio que ela não plantou, porque ela estava fora, e que mesmo que se tivesse, não ia plantar porque estava em seca, o rei mandou dar para ela os lucros de tudo como se ela tivesse plantado no tempo normal. Isso se chama restituição no contexto que eu estou falando para você.
É Deus te restituir aquilo que o inimigo te roubou e que você não teria condições de fazer nada. Que para qualquer um seria um tempo perdido, mas Deus está falando, todo o tempo que o inimigo roubou de você, do sustento, da alegria, de vigor, de força, todo esse tempo eu vou restituir você. Você viverá bem agora e ainda receberá por tudo aquilo que você perdeu. E aí de novo o Senhor repete, ele fala, vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. No verso 27 ainda diz assim, então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro, nunca mais o meu povo será humilhado. Ele repete. Então, se você quer viver uma vida sem humilhações provocadas pelos outros contra você, o Senhor está falando assim, se arrependa e ande comigo. Obedeça ao que está escrito na minha palavra e a tua sorte vai mudar. E o Senhor não só fala na restauração da vida deles, como o Senhor também diz para eles aqui de forma muito clara que além de eu restaurar toda a sua vida, eu ainda vou trazer para você dons espirituais, eu ainda vou restaurar a tua vida espiritual. E ele diz assim, e depois disso, então, depois do arrependimento, depois que eu restaurar a tua sorte, eu ainda vou derramar do meu Espírito sobre todos os povos. Então, ele está falando, o meu Espírito está sobre você, mas eu quero ainda usar a tua vida para que o meu Espírito Santo seja levado para outros povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então o Senhor ainda de fazer toda a restauração humana, física, terrena, o Senhor está falando, eu ainda vou trazer sobre você uma restauração espiritual, de que você vai ter acesso a mim como você nunca teve antes, de que você vai ouvir a voz do Senhor como nunca ouviu antes, de que você vai ter intimidade com Deus como nunca você teve antes, de que você vai se aproximar do Senhor como nunca se aproximou antes. O Senhor está falando, eu ainda vou trazer para você, nesse pacote todo, eu vou trazer uma restauração espiritual, e essa restauração espiritual que eu vou trazer sobre a sua vida, ela ainda vai alcançar os seus filhos, as suas filhas, e ainda vai alcançar os teus avós, e ainda vão alcançar os jovens, e ainda vão alcançar todos aqueles que estão próximos a vocês e que de alguma forma te servem, que trabalham com você. É como se Deus falasse, o meu Espírito Santo vai te abençoar na sua empresa, e eu ainda vou trazer o Espírito Santo sobre todos os funcionários da sua empresa. Tem uma história até, não lembro se é de George Whitefield, um homem de Deus, aí uma história antiga, de que ele se entregou a Deus dentro da empresa dele, e ele começou a orar ali dentro da empresa, e que todos os funcionários dele se converteram. É mais ou menos isso que Deus está falando que vai acontecer. E ele diz que nós passaremos a ver coisas espirituais que jamais sonhamos em ver. Então, que Deus encontre hoje em você um coração arrependido, para que você receba dele todas as restaurações que acabamos de dizer, e que principalmente você receba dele uma restauração total na sua vida espiritual, e que Deus assim abençoe você hoje e sempre, abençoe a tua família, abençoe a tua casa e abençoe a tua semana. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.